Fala, rapaziada, vamos fazer aqui um segundo bloco de exercício de viga. Se você não quer se aprofundar nisso, vai conseguir resolver 90% das questões, 90, 95%. Quer aprofundar um pouco mais? Vamos então falar um pouco mais sobre vigas, limites de projeto. Questões na tela como essa. A figura a seguir corresponde à planta de forma do pavimento térreo de uma edificação. O vão efetivo em metros do primeiro tramo da viga V5 é de viga V5. Aqui a viga V5. Ela tem o primeiro tramo, segundo tramo. Qual é o vão efetivo? Ora, da planta de forma, eu meço de pilar a pilar, de eixo a eixo de pilar, 370. Será que esse 370 é o próprio vão efetivo dessa viga? Vamos ver o que a norma diz. A norma diz o seguinte, que o vão efetivo da viga é o seu vão vazio, né, o seu espaço mesmo efetivo real, mais A1 e A2. Quem é A1 e A2? Bom, A1 e A2 são sempre os menores valores entre a espessura do pilar dividido por 2 e 0,3 de H da laje. Veja, no detalhe prático, A1 vai ser o mesmo valor de A2. Por quê? Porque esse pilar tem 30 por 14 e esse 40 por 14. Independente dos dois, a espessura deles é de 14 centímetros. Então, A1 e A2 tem que ser o menor valor entre 14 sobre 2, que é 7, e 0,3 da altura da própria laje. Da própria viga. A viga tem 40 de altura. Então, 0,3 de 40 dá 12. Significa que a largura efetiva é o vão real mais A1 mais A2. A1 e A2 tem que ser o menor valor entre esses, então é 7. Como é que eu chego no vão L0? L0 é 370 menos metade de cada um dos pilares, 14 centímetros. Então, L0 é 356. Veja, esse é o vão vazio, que não tem absolutamente nada abaixo. Só que o meu vão efetivo é o próprio vão L0 mais o meu A1 mais o meu A2. Neste caso, veja que lindo, coincidiu a planta de forma, 370, e o comprimento efetivo dessa viga, que é entre eixos de pilares. Via de regra é isso mesmo, metade do pilar mais o vão. Eu considero essa, quando eu faço... Por que eu faço isso? Porque na hora de considerar o dimensionamento, a gente não faz uma viga biapoiada. Então, qual é este vão que eu vou considerar aqui? É o L0 mais A1 mais A2. A1 e A2 geralmente é metade do pilar de cada lado. Mas existe essa outra condição, que é o menor valor de entre metade do pilar e 30% da altura da viga. Nesse caso, coincidiu. Gabarito, então, 3,7. Acerca do dimensionamento de concreto armado, julgue os itens que se seguem. Caso a laje trabalhe solidariamente com a viga e seja tracionada pelo momento fletor gerado, ocorre um aumento significativo da zona de compressão, o qual pode ser aproveitado no cálculo da armadura de viga. Veja, gente, pegadinha. Por quê? A laje trabalha solidariamente com a viga caso seja comprimida, porque aí eu tenho mais área de concreto na compressão. A área de concreto tracionado no estado limite último é desprezada, só considero a área de aço. Então, ela pode ajudar? Pode. Na área de compressão, sim, em zona comprimida. Em zona tracionada, não. Portanto, gabarito errado. Nos projetos de estrutura de concreto para vigas de seção T, quando a estrutura for modelada sem consideração automática da ação conjunta de lajes e vigas, esse efeito pode ser considerado mediante a adoção de uma largura colaborante da laje associada à viga, compondo uma seção transversal T. Para a viga simplesmente apoiada, a largura colaborante BF deve ser dada pela largura BW, que é a largura do própria viga, da alma, acrescida de, no máximo, de cada lado da viga, que haja laje colaborante. Acrescida de, no máximo, para cada lado da viga em que haja laje colaborante, o percentual da distância entre os pontos de momento fletor nulo de... Veja, no caso aqui, ela falou uma viga biapoiada
No caso de viga biapoiada, 10% de A. Só que A para viga biapoiada é o próprio vão. Então, qual é o percentual da distância entre os pontos de momento nulo? A é a distância entre pontos de momento nulo. Essa viga pode colaborar com até 10% da distância do vão entre os pontos de momento nulo. Por isso, 10% é o nosso valor. VUNESP, a laje cuja seção transversal é da figura, foi projetada para ser suportada por duas vigas de concreto armado, simplesmente apoiada, com vão colaborante a ser considerado no dimensionamento. Então, a largura do vão colaborante a ser considerado no dimensionamento é D. Nós estamos falando da largura que a laje vai colaborar para cada uma delas. Veja, existem algumas restrições que a gente já viu, parte delas. BF, que é a largura colaborante, BW, mais B1, mais B3. Isso sim, sempre com B1 e B3 respeitando o limite máximo de 10% do espaço entre pontos de momento nulo, que é chamado de A. Só que quando a gente tem uma seção ao lado da outra, uma seção T ao lado da outra, existe uma outra limitação para B1. B1, que é este cara aqui, ou este cara aqui, se nós não tivermos o capitel, B1 tem que ser, no máximo, metade de B2, que é o vão entre as vigas. E B3 tem que ser menor ou igual a B4, que é a borda. Né? A borda aqui sem o capitel, nesse caso. Quando nós formos para o caso prático da questão, olha o que acontece. Largura da nervura, a gente já viu, 14 centímetros. Agora, à esquerda da nervura, o meu B1, como não tem nada aqui, e ela fala que o meu B3 tem que ser menor ou igual a B4, que é este espaçamento todo. B3 está aqui, o meu vão todo, se não tiver capitel. Então isso aqui tudo pode me ajudar, 60 centímetros. Já o outro lado, B2, que é este aqui vão, eu preciso saber que B1 é metade no máximo do vão, então, metade para cada lado. Então eu divido aqui, ó. Se tem 120, direita da nervura, 60 centímetros. O B2 é 120, eu só posso ter metade dele. Então, a viga simplesmente apoiada, com L de 5 metros, ou seja, ela fala que a viga tem vão de 5 metros, o meu A, então, vai ser 5 metros. Agora sim eu consigo calcular. A largura colaborante à esquerda é o menor valor entre B1 e 10% de A. Então, é o menor valor entre 60 e 10% de 5 metros. Entre 60 e 50, 50 centímetros. Largura colaborante à direita, menor valor entre 0,5 de B2 e 0,1 de VA. 0,5 de V2, 60. 10% de A, 50. Por isso, já que A vale 5 metros. Por isso, 50 centímetros é a largura colaborante do outro lado. Veja que eu preciso respeitar este 10% da área. Por isso eu não posso usar 60 centímetros aqui. Tem que ser limitado a 50 centímetros de um lado, 50 centímetros do outro. Então é mais ou menos isso aqui que eu vou considerar para cada faixa de viga, respeitando isso aqui que é muito mais, digamos, aprofundado do que as questões na maioria das vezes vão trazer. Toca. A figura a seguir apresenta o detalhamento de uma viga de concreto armado apoiada nos pilares P40, P42, cujas vigas V2, V26, V27 e V30 se apoiam nela. Então aqui tem a chegada V22, V26 apoiando aqui, V27 apoiando aqui. Lógico que eles estão saindo da tela, então a gente não consegue ver aqui, só a superposição. Isso aqui é como se fosse a seção transversal das vigas que se apoiam nela. V27 e
30. Tudo isso se apoiando em quem? Se apoiando nesta viga que nós estamos vendo, que não tem o número dela aqui. Deveria ter aqui, ó, viga e o seu próprio número. Mas vamos lá. As referidas vigas são executadas no quinto pavimento de uma edificação, portanto não terão contato com o solo. Maravilha, sem problemas. Vamos ver o que ela fala. Analise as afirmativas a seguir. N7, N8, N128, N129 e N130 são armaduras positivas, ou seja, função de resistir a esforços oriundos da flexão. N7, olha, o momento fletor de uma viga desse jeito vai ser, qual que é o esquema dessa viga? Ela é uma viga biapoiada, tem dois apoios, com carga concentrada, fora a carga distribuída toda. Então o momento fletor dela seria algo desse jeito. Em grande parte, momento positivo, nesse apoio, momento negativo. Maravilha! Vamos então ver se N7, N8, N128 e 129 são armaduras positivas. Ó, N128, N129 e N130 estão aqui como armadura vencendo esse vão central. Maravilha, são armaduras positivas. Só que N7 e N8 são estribos. N7 e N8 são estribos da seção T. Portanto, falso. N131 pode ser redistribuída na região da armadura N8, na largura de 60 centímetros da face superior da viga, já que o dimensionamento foi feito considerando uma viga de seção T. Olha, se eu coloco a viga número 131 distribuída ao longo da armadura N8, primeiro eu preciso achar onde está a N8. N8 está aqui, é o meu estribo. Olha, meu estribo está aqui, ó, N8. Então, neste vão aqui, ao longo deste vão, a questão afirma que eu posso distribuir a armadura N131. Olha onde está a N131. Ela está aqui, ó. Ela pega exatamente o momento negativo. Aqui. Se eu pego ela e redistribuo ao longo desse vão, eu estou tirando uma armadura negativa. Colocando uma armadura negativa num vão que tem momento positivo. Então, desse jeito, eu ficaria sem armadura na região tracionada. Já que no engaste, quando a gente tem um engaste aqui, aproximadamente isso, nós temos um momento negativo dessa forma, traciona em cima. Então, o momento negativo, essa armadura aqui é para tração causada pelo momento negativo nesse ponto. Falso. N130, disposta na região do balanço, foi dimensionada como uma armadura de compressão, dimensionada como uma armadura dupla. Veja, N130 no balanço. Temos aqui N130, 2 ferros 130, e ele vai até a região do balanço, olha. Cara, aqui, na região do meio do vão, ela é uma armadura que está tracionada. Quando ela entra no balanço, ela é uma armadura que está comprimida, já que quem está tracionado no balanço é a face superior da viga, né? O momento negativo, lembra? O momento negativo, traciona em cima, comprime embaixo. Então aqui, essa armadura N130, ela entra com uma armadura de compressão. A armadura de tração é a armadura que está em cima. É esse aço aqui que está tracionado. Significa que se tem armadura de tração e armadura de compressão, estamos diante de uma armadura dupla. Isso é verdade. O projetista poderia ter dimensionado o emprego da armadura de pele nesta viga N48, de acordo com a 6118. Bom, ele poderia colocar, aliás, desculpa, ele poderia ter dispensado o emprego de armadura de pele nesta viga. Agora ele deu o nome da viga, chamou a viga de N48. Não, desculpa, ele não chamou a viga de N48, ele chamou a armadura de pele. Tá aqui, ó, N48, que é a posição da armadura de pele. Ele usou 2 camadas com 3 barras cada uma, barra de 8, com a armadura de pele. Só que qual é a altura da viga? Exatamente 60. Se é exatamente 60, ela não é obrigatória, ela é facultativa, ela só é obrigatória acima de 60 centímetros. Uma grande pegadinha da questão. Mas é isso, poderia ser dispensado.
A armadura de pele detalhada na N48 não tem função de controlar a fissuração da mesma. Sua utilização tem a finalidade de aumentar a resistência da peça ao momento fletor positivo. Gente, a armadura de pele é exatamente para combater fissuração. Se ela estiver devidamente ancorada, nossa, meu cabelo até subiu aqui. Se ela estiver devidamente ancorada, ela pode colaborar no dimensionamento à tração, né, na resistência, ela pode colaborar na resistência. Agora, se ela não estiver ancorada, ela só vai ficar ali para a função de fissuração. Portanto, aqui falso, ela controla a fissuração, ainda que ela possa ser considerada no dimensionamento, desde que ancorada e devidamente emendada, se for o caso. Por isso ficou com 3 e 4 como correta. Certíssimo, 3 e 4 como alternativas corretas. Vamos para a nossa última e maravilhosa questão. Diz o seguinte: para uma viga de seção transversal 19 por 45, estribo de diâmetro de 6,3, concreto de brita 1, 19 mm, em ambiente CA3, classe de agressividade ambiental 3, cujo dimensionamento à flexão normal, simples, indicou a necessidade de uma área de armadura AS igual a 4,85 cm². Analise as afirmações abaixo e classifique como verdadeira ou falsa. Primeiro, é possível detalhar a viga dispondo de 3 armaduras de 16 em uma camada, respeitando os espaçamentos livres. Outra, a altura útil D real com as barras de 12,5 é igual a 38,93. Caso o detalhamento seja feito com barra de 10, serão necessárias 7 barras. Para detalhamento com 10 mm de diâmetro, é possível dispô-las em 2 camadas? Veja, questão fora do padrão, uma questão muito boa, genial da UFLA, mas extensa. E aqui eu vou explicar para vocês quais seriam os passos para a gente verificar, já fazendo também a verificação com base nos dados. Primeira questão traz o seguinte: olha, dimensão máxima do agregado é 19, classe de agressividade 3, AS já foi dimensionado e precisa ser de 4,85 e o meu estribo tem 6,3. Se eu falo classe de agressividade ambiental 3, falo de viga, falo de 40 centímetros de cobrimento. Então, primeira verificação, o AS mínimo respeita o 0,15 de AC, 0,15 da área de concreto, 1,8. Então, respeita, tá menor, o mínimo está menor do que o que já tem, 4,85. Maravilha. O meu estribo é de 5 milímetros, respeita? Sim, o meu estribo ele tem que estar entre 5 e 19 milímetros. Então, o meu estribo também respeita. Meu comprimento mínimo, já vi aqui, 40 milímetros. O diâmetro máximo característico do agregado, ele é de 19. Ele é menor que 1,2 do cobrimento? Sim, o cobrimento vezes 1,2 dá 48 milímetros. Então, todas as verificações aqui eu já fiz. Agora eu preciso ver os espaçamentos. Espaçamento horizontal tem que ser respeitado 20 milímetros. Φ longitudinal tem que ser respeitado. E 1,2 do diâmetro máximo característico do agregado. Se o diâmetro é 19, 1,2 dá 22,8. Perceba que é o maior valor entre eles. Aqui neste caso, considerando que nós estamos usando barra de bitola menor que 20 milímetros, o caso de espaçamento horizontal, 22,8. E o espaçamento vertical, 20, ou o diâmetro longitudinal, ou 9,5 milímetros. Como nós estamos usando estribos, barras, né, na verdade, menores do que 20 milímetros, ficou aqui como espaçamento horizontal de 2 centímetros. Agora começa as verificações. É possível detalhar a viga dispondo de 3 barras de 16 em uma camada, respeitando os espaçamentos livres? Gente, caso 1, 3 barras de 16. Será que é possível? A área da barra de 16, 3 vezes π sobre 4 vezes 1,6. Eu tenho uma área de 6,03 centímetros quadrados. Respeitou a área mínima, a área de projeto. Não a área mínima, né, mas a área calculada para essa questão. Agora, posso colocar numa camada só? Não sei, eu vou ver se tem espaço para isso, porque o meu espaçamento horizontal tem que ser 22,8. E aí eu começo a calcular. Qual é o espaçamento horizontal? É a base B menos
2 vezes o comprimento, então tem que descontar 2 vezes o comprimento. Menos 2 vezes o estribo, que eu tenho estribo dos dois lados. Menos 3 vezes, ou seja, aqui no máximo, no número de barras, 3 barras vezes o seu comprimento. Então aqui, isso tudo que sobrou, eu preciso dividir ainda por 2. Por quê? Porque eu tenho 2 vãos, n menos 1. Chegando aí, eu chego que o espaçamento horizontal é 2,47. Respeita todos os requisitos. Portanto, eu consigo utilizar 3 barras de 16 em uma única camada verdadeira. Agora ele fala o seguinte, a altura útil, essa é muito complexa, é muito boa de se aprender. A altura útil real, ou seja, D real, que é D? É entre o bordo mais comprimido e o centro geométrico da seção transversal, o CG das barras. Da seção transversal não, né? O centro geométrico do conjunto de barras. D real, caso o detalhamento seja feito com barra de 12,5, é igual a 38,93? Ora, primeiro tem que considerar a opção de colocar quantas barras que eu preciso de 12,5. Bom, se eu utilizo barra de 12,5, eu não sei quantas barras eu preciso. Só que a área da barra de 12,5 é π sobre 4, 1,25 ao quadrado. Então, essa área tem que ser igual a 4,85, que é o do meu dimensionamento. Isolando o x, vejo que x precisa ser aproximadamente 4 barras. Não existe 3,95 barras de 12,5, existe 4. Então eu preciso de 4 barras para satisfazer a área projetada. Só que será que elas cabem todas em uma seção só? Se eu coloco 4 barras aqui, o meu espaçamento horizontal fica de 1,58. E eu já vi que ele tem que ser de no mínimo 22,8. Então não dá, essa solução não pode ser feita. O que eu posso fazer é 3 barras na primeira camada e 1 barra na camada de cima. Claro que o meu CG ele fica um pouco deslocado, mas o que interessa é a altura do CG. Então eu posso falar que ele fica mais ou menos aqui, neste ponto. 4 barras, 3 centrais e 1 na lateral. Essa barra de cima da segunda camada geralmente vai nos extremos porque ela vai ficar amarrada no estribo ali, fica ancorada. Então ela vai no cantinho. Tem como ela ir exatamente em cima ali. E isso pouco interessa para nós. Ela pode ir lá no canto, isso não vai deslocar o CG nem mais para cima ou nem mais para baixo. Vai tirar ele do centro da viga um pouco para a direita ou para a esquerda. Não faz nenhuma diferença. Então, vamos lá. A área horizontal, B menos 2 comprimento, 2 diâmetro, menos, aí agora veja só, na primeira camada, eu tinha 4 barras, aqui eu só tenho 3 agora, porque eu estou dimensionando, ver se cabe tudo isso na primeira camada. Me dá um espaçamento de 2,99, menor que 22,8. Então, na verdade, menor não, né? Eu preciso de um espaçamento maior do que o mínimo exigido. Se eu preciso de 22,8 milímetros e tenho 29,9, ok, eu consigo ter ali 3 centímetros de espaçamento e eu só preciso de 2,2. Cabe 3 barras em uma camada. Lógico que cabe, né? Se a gente viu que cabe 3 barras de 16 numa camada com folga, cabe 3 barras de 12,5 em uma camada. E a outra tem que ir para onde? Para a camada de cima. Eu respeito o espaçamento mínimo, que é de 20 milímetros. Agora eu calculo o CG. Como é que é o meu CG? O meu altura útil é H menos D'. D' é o bordo aqui até o CG. Isso é D'. D' é o comprimento nominal, mais o estribo. E agora eu faço uma média ponderada. 3 vezes φL, vezes φL sobre 2, que é a distância que eu estou aqui do final do estribo, mais 1 vezes a outra barra, mais AV, que é espaçamento vertical, mais metade dela, que é o CG da barra, dividido tudo isso por 4, porque eu tenho 4 barras. Então, perceba que aqui eu fiz comprimento e estribo. Quando eu chego em cima do estribo, eu preciso saber qual é a distância que o centro geométrico das armaduras está do meu estribo. E aí eu faço essa média ponderada, chego em 38,57, que é diferente de 39, por isso falso. Último caso. Caso o detalhamento seja feito com barra de 10, são necessárias 7 barras. Ora, Y barra de 10 milímetros tem que ser igual a 4,85. Então eu preciso de 6,17, isso não existe. Preciso de 7 barras, ok. 7 barras, verdadeiro. Agora, para detalhar com barras de 10, é possível dispô-las em 2 camadas. Aqui ele falou,
Eu preciso de quantas barras? 7. Dá para caber em 2 camadas? Já daria para saber. Por quê? Se eu dimensionei para... Desculpa, não daria para saber não, porque aqui eu preciso de 4 barras numa camada só. Para que fique 4 na primeira camada, 3 na segunda, eu tenho 7 barras. Essa aqui é até, inclusive, difícil de amarrar, essa barra que está indicada aqui. Mas, enfim, posicionamento não é o problema aqui. A gente vai fazer 2 camadas. Qual que é o crítico? Preciso ver se essas 4 aqui vão respeitar o espaçamento. Mesma coisa, calculo o espaçamento possível de ser obtido, dá 1,91. Ou seja, só consigo no máximo 1,91 centímetros de espaçamento. Só que eu preciso de 2,28. Então não está ok. Não cabe. Significa que não cabem 4 barras. Eu teria que fazer, então, 3 camadas. Aqui eu não mostrei, mas seria uma solução. 3 barras aqui, 3 barras aqui e 1 barra na última camada. Essa seria a solução para colocar 7 barras, já que 4 barras de 10 não cabem em uma fileira só. Por isso, ficou VF, VF, gabarito letra A, uma questão extremamente bacana, interessante, inteligente, e a gente resolve desse jeito, tá bom? Espero que tenham aprendido aí, revisa um pouquinho para resolver questões como essa. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.